Ives, você tem uma carreira prévia como técnico de som e eu me pergunto em que momento dessa trajetória profissional veio ali o clique para, enfim, falar, eu quero fazer agora, trabalhar agora como diretor atrás das câmeras. Quando veio esse momento para você? É, a direção sempre foi um desejo. Eu sou formado em cinema Hum, pela UF e eu acho que desde a minha época de faculdade eu tinha um desejo de dirigir. hum, O som foi uma forma que eu encontrei de entrar nos sets de filmagem para fazer os curtas universitários e acabei tendo essa carreira profissional por mais de hum. 10 anos trabalhando com som, mas o desejo de dirigir sempre teve lá e quando eu consegui fazer uma pausinha nos trabalhos técnicos de som, a gente conseguiu finalmente realizar esse filme. Você teve um curta, né, anterior ao Sim. Aspirantes, né? E, e focando mais nos Aspirantes, você tem um roteiro que foi assinado junto com o Pedro Freire, né? Então, como foi a gênese, né, desse texto? O que você, o que veio ali primeiro para construir essa história? Bom, o embrião do projeto foi um desejo meu de filmar futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Hum, O Pedro Farsten, fotógrafo do filme, ele é meu amigo de faculdade, é outro apaixonado por futebol. A gente sempre conversava desse desejo nosso. E, e aí o projeto surge daí. Aí eu convidei o Pedro Freire, porque no primeiro tratamento de roteiro que eu escrevi sozinho, era muito sobre futebol só o filme. E sim. não tava me interessando, eu queria investigar personagem. E o Pedro Freire, que é outro grande amigo meu, eu já sabia que ele seria o preparador de elenco do filme. E eu convidei ele para escrever o roteiro comigo, porque o Pedro, entre outras coisas, ele não sabia absolutamente nada de futebol, o Pedro Freire. Uhum. Então eu quis trazer ele para o filme justamente para a gente explorar melhor essa construção dos personagens. Uhum. E então isso, eu já sabia que eu queria fazer um filme de futebol, mas encontrar esse recorte foi muito junto do Pedro Freire, de que assunto dentro desse universo tão vasto do futebol a gente queria falar. Né? E, assim, como espectador, eu vejo muito o seu filme realmente como um estudo de personagem, né? Como esse adolescente que, é, enfim, não tá conseguindo, né, dar certo nas suas ambições. Mas eu me recordo quando o filme ele foi exibido no Festival do Rio e também na Mostra de São Paulo, alguns amigos estavam comentando muito sobre ele também ser uma espécie de geografia também de um meio social, né? De como uma realidade, um cenário implica com que pessoas, enfim, né, tomem atitudes como o do protagonista. Você vê mais nesse aspecto, você vê mais como um estudo de personagem mesmo, como uma análise de cenário ou ambas as coisas? Eu percebo o filme muito como um estudo desse personagem. Eu Uhum, acho que a gente investiga demais ele, vai muito a fundo dele. Inclusive, eu acho que conceitualmente, na imagem, a gente está muito sempre olhando para ele, sempre ou a câmera está fechada nele ou ele que está em foco. Então, mas inevitavelmente esse personagem ele habita um contexto, né? Eu acho que esse contexto, esse personagem nesse contexto também é sobre isso o filme, uhum, né? Inclusive, eu acho que ele é menos sobre futebol, o filme, do que sobre o personagem e o personagem nesse contexto. Esse contexto uhum, que poderia ser qualquer outro contexto, não só o contexto do futebol. uhum, Eu acho que o universo do futebol tem algumas características muito marcantes. Por exemplo, é um universo muito masculino, né? Eu acho uhum, que isso está presente no filme também. Mas eu acho que a gente está falando de assuntos também universais, né? Assuntos que também perpassam outros universos, né? É um rito de passagem de um jovem para a vida adulta também, de ir assumindo responsabilidades ou sendo atropelado pelas responsabilidades. uhum. E me conte como foi trabalhar com o seu elenco, como você preparou, porque há muitos desafios, né, tanto para você quanto para eles, né? Tem todas as questões técnicas envolvidas pela escolha de fazer planos contínuos, também tem toda uma questão de fisicalidade, né, das interpretações e também até algumas questões técnicas envolvendo especificamente o clímax, né, quando há uma discussão entre os dois Uhum. personagens centrais. Então, como foi tudo isso? A gente ficou a gente ficou morando em Saquarema. Eu passei 3 meses em Saquarema. Uhum. Foi um de filmagem, 2 de preparação, de pré-produção. E os atores, se eu não me engano, ficaram um mês comigo na preparação e mais um mês de filmagem. E um mês dedicado à preparação desses personagens. Uhum. E
sobretudo o trabalho do Ari e do Sérgio foi uma preparação bastante exaustiva para eles, porque a gente acordava, a gente ensaiava as cenas do roteiro, as cenas do filme, não efetivamente só as do roteiro. À tarde eles iam para uma preparação de futebol, que a gente montou o time que veio a ser o nosso time fictício do Bacaxá. A gente selecionou meninos de Saquarema, atores não profissionais que estavam bem nesse momento de tentando a vida como jogadores de futebol. A gente compôs esse time, então os meninos, o Sérgio e o Ari, todo dia iam treinar com esses meninos do time de futebol e voltavam à noite, depois de um banho, jantar, ainda voltavam para o ensaio para trabalhar mais as cenas. E uma coisa que foi muito legal do nosso trabalho, que eu acho que ajudou muito o trabalho deles, que a gente ficou o Pedro Freire, que escreveu o roteiro comigo, e era o preparador de elenco também, né, como eu falei. A gente, durante as 2 primeiras semanas de ensaio, a gente não deu roteiro para os atores. A gente só ficou trabalhando improvisações em cima de cenas, desde cenas que estavam no roteiro até cenas pregressas ao roteiro. Por exemplo, vamos improvisar a Karine contando pro Júnior que ela tá grávida, como que seria isso? A Karine contando pra mãe que ela tá grávida, como que seria isso? Cenas que não entram no roteiro, mas que ajudam eles a construir os personagens. E só depois de 2 semanas que a gente deu o roteiro pra eles, né? Só que muitas vezes a gente improvisava cenas sem eles saberem do roteiro e terminava o dia, eu voltava com o Pedro pro quarto e a gente reescrevia o roteiro e botava falas que eles trouxeram nas improvisações. Então por isso que era muito confortável para eles o texto, porque muitos dos textos eles mesmos que trouxeram, né? E, bom, contei com um elenco maravilhoso. Eu sou muito fã de todos os atores do filme, eu acho que eles estão muito bem no filme e foram extremamente generosos, extremamente disponíveis para esse trabalho. Todos foram para Saquarema, se dispuseram a essa preparação que a gente estava sugerindo e assim, eu só tenho a agradecer. O Júlio Adrião, por exemplo, que eu já tinha trabalhado com ele no curta que a gente fez junto. O Júlio, ele tinha efetivamente poucas cenas no filme, mas o Júlio ele vivia em Saquarema com a gente, ele ia acompanhar as cenas dos meninos, ele ia acompanhar os ensaios dos meninos. Assim, ele gostou tanto do clima do filme que ele preferia às vezes ficar em Saquarema nos dias de folga, acompanhando a filmagem. E isso evidentemente ajudava muito os meninos, né? Assim, porque ele assumiu esse lugar de treinador da ficção, mas tinha esse lugar de treinador na vida real, de um ator mais experiente, com uma trajetória muito maior do que eles, tipo, dando conselhos a eles, estimulando eles, parabenizando eles. Tipo, isso tá no filme também, né? Acho que essa generosidade de todo o elenco, de toda a equipe, isso ajuda a construir o filme também. Agora eu preciso perguntar sobre toda essa trajetória do filme, que já durou um tempo, né? Se eu não me engano foi em 2014 que teve, inclusive, a exibição em Locarno, né? Onde vocês ganharam. Em 2014 a gente teve essa mostra para filmes em finalização ainda, em Locarno, ainda não estava finalizado. A estreia do filme foi em 2015, em Karlovy Vary. E como que foi toda essa passagem, né? Porque, enfim, teve... essa presença, né, muito bem sucedida pelos festivais, somente a Mostra, Rio de Janeiro, mas aí, né, vem só 4 anos depois o lançamento comercial. Então, como foi muito aflitivo para você conseguir um distribuidor? Você chegou a rever o filme nesse processo? Alguma coisa foi alterada? Não, o filme é exatamente o mesmo, assim, até assim, a gente teve uma resposta tão linda do filme que, enfim, o filme é esse, o filme tá lá. Distribuidor a gente sempre teve, o que a gente não tinha era verba para distribuição. Essa luta desses anos todos é isso, um filme independente, um filme pequeno, um filme feito com poucos recursos e que a gente não tinha recurso para distribuir o filme. A gente ficou esses anos nessa batalha para conseguir distribuir. Foi extremamente aflitivo, sem dúvida nenhuma, mas assim, muito feliz que está conseguindo botar o filme na tela agora. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Valeu.